Olá, alunos! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o planejamento de uma campanha. Então, como uma campanha nasce, né, qual o processo dentro da agência, né, e quais são os itens que existem dentro de uma campanha. Bom, a publicidade de um produto, ela visa dar a conhecer a existência desse produto, né, ou promover a sua imagem para incitar a compra. Esta forma de publicidade pode incidir num produto ou em vários produtos ou num serviço. Então a gente tem algumas funções da propaganda dentro desse processo. As funções, a primeira primordial é learning, fazer saber, é conhecer o produto, né? Então um produto que não existe, passa a ser fabricado e vai ser inserido dentro do mercado, ele vai ter que se fazer saber, ele vai ter que ser conhecido. A segunda função é o feel, fazer gostar. O que seria o fazer gostar? É as pessoas experimentarem um produto e terem uma boa experiência com o produto, né? E aí ela, tendo essa boa experiência, ela vai agir, que é comprar o produto novamente. Então, os objetivos primordiais de uma campanha está dentro desses três: tornar um produto conhecido, né? Fazer as pessoas experimentarem o produto e gostarem, né? E fazer com que a pessoa tenha a ação de compra. Os objetivos. A gente tem uma técnica que chama técnica do AIDA, que é uma técnica de venda. Essa técnica do AIDA é o primeiro item, chamar a atenção. Como você pode chamar a atenção do consumidor? Como você pode despertar o interesse do consumidor? E a partir desse interesse provocar um desejo de compra. Aqui ainda tem levar a memorização, que é um item fora da técnica do AIDA, mas que existem dentro desse processo de venda. Desencadear uma ação. Bom, o produto, geralmente, quando ele pode informar, ou ele deseja informar que ele está no mercado, então pode ser um produto novo no mercado. Pode também informar ou sugerir novas utilizações para aquele produto que já existe, informar o mercado sobre uma alteração de preço, explicar como que funciona o produto. Às vezes o produto muda sua embalagem e ele tem que explicar para o consumidor como que funciona. Por exemplo, um banco, quando ele faz um aplicativo com uso novo, ele tem que explicar para as pessoas como que funciona aquele aplicativo, né? Então ele vai utilizar a propaganda para fazer isso. Descrever quais são os serviços disponíveis ou o horário de abertura, né? Quando a gente tem agora, que nem esse momento de pandemia, que a gente tem uma alteração de horários de abertura, então a empresa pode definir e fazer uma campanha para divulgar os seus novos horários de atendimento. Também pode ser para corrigir falsas impressões do produto, informar onde o produto pode ser adquirido, pode ser comprado, né? Ou, por exemplo, informar onde está a assistência técnica do produto, ou que o produto existe garantias e assistência técnica. Construir uma imagem da empresa. Então, o produto ele pode ser de uma empresa que de repente não tem uma imagem ainda conhecida, as pessoas conhecem o produto, mas não sabem quem fabrica. Criar uma notoriedade, tornar a marca um produto familiar, diminuir todo o esforço de compra, né? Então, quanto menos esforço o consumidor tiver para adquirir aquele produto, maior são as possibilidades dele adquirir aquele produto. Diferenciar o produto dos concorrentes. Hoje a gente vive num mundo com uma concorrência gigantesca. Então, para você se diferenciar, você tem que utilizar das técnicas da publicidade e propaganda, né? A gente também pode querer persuadir um consumidor. Então, para persuadir, você pode levar o produto à preferência,
alterar a percepção dos compradores em relação àquele produto. Por exemplo, a Coca-Cola, como ela é um produto calórico, né? E hoje em dia a gente tem uma geração toda fitness, então ela passou a divulgar quantas calorias tem numa lata de Coca-Cola, né? Para as pessoas voltarem a consumir o produto, levar a compra, provocar uma simpatia do produto. Outro exemplo da Coca-Cola, a gente tem hoje as latinhas com as letras, e aí a pessoa começa a fazer uma coleção para fazer o nome, para fazer uma palavra, né? Para ter isso cria uma simpatia, né? Quando a gente também teve a latinha dos próprios nomes da Coca-Cola, então as pessoas passam a comprar, procurar o seu nome, associar os produtos à emoção, ao desejo, ao sonho. Os celulares hoje em dia, né? As marcas de celulares são mestres em fazer isso, né? Ter o produto do desejo, né? A pessoa ter aí o produto relacionado não ao que ele faz uma ligação, ou que você pode ter 3 câmeras, mas em que ela pode guardar os momentos especiais da sua vida. Então é sempre uma leitura muito diferenciada. Também serve para relembrar alguns produtos, por exemplo, que passam durante muitos anos no mercado, eles acabam fazendo algumas modificações ou mudam a embalagem, né? E aí eles fazem uma campanha de remember, para lembrar daquele produto em si, né? Para as pessoas voltarem a utilizar o produto. Reduzir o risco de compra, por exemplo, manter o produto no top of mind. Top of mind é a marca na sua mente. A gente tem 3 tipos de contagem, né? A gente tem o top of mind, que é a marca na sua mente, top of heart, que é a marca no seu coração, e o top, que é a marca que é mais vendida. Então a gente tem algumas atitudes na hora da composição de um anúncio. Todas os países existe um regulamento da publicidade e propaganda, então existe o respeito à concorrência, proíbe-se a utilização de argumentos falsos, a mentira, né? A gente tem que seguir a regulamentação. Então, por exemplo, para bebidas a gente tem toda uma regulamentação, para vendas também existe uma regulamentação, então você tem que criar um anúncio baseado no conhecimento dessa regulamentação, não colocar um posicionamento ruim para a marca, né? E sempre é identificado a agência que criou o anúncio, né? Por que é identificado? Porque se tem algum problema dentro desse anúncio e for, por exemplo, denunciado no CONAR, que é o órgão que regulamenta a propaganda no Brasil, ele pode ser retirado do ar, né? E aí a agência vai responder ou vai fazer alteração e tal. Quais são as etapas de uma campanha? A gente começa a campanha fazendo um briefing. O que é um briefing? Um briefing é um relatório onde você vai fazer um levantamento de todas as informações sobre o cliente, produto ou serviço, né? E depois você vai fazer uma análise dessa empresa dentro do mercado que ela está situada. A partir daí você vai conseguir fazer uma concepção da campanha. Aí vai-se dentro de uma agência, o pessoal do planejamento já passa as ideias dessa concepção, e o pessoal da criação, que é a dupla, geralmente o redator e o criador, a pessoa que trabalha com a parte de artes, vai desenvolver aí a elaboração das mensagens e tal. Depois a gente tem uma segunda etapa, que é o planejamento das mídias. Quais são os canais que vão ser utilizados? Então eu vou usar o impresso, vou usar o jornal e revista, qual jornal que eu vou utilizar,
vou usar a TV, vou usar o rádio, vou usar a internet. Aí passa depois de tudo aprovado para a execução da campanha. E quando acaba a campanha, geralmente as agências começam a fazer a avaliação do que foi feito. O briefing, ele é bem extenso. Ele vai ter uma divisão aí sobre o contexto do produto e mercado, quais são as estratégias de marketing que vai ser usado, do anunciante, e as orientações gerais da campanha. Então, nessa primeira parte do contexto do mercado, a gente vai ter uma descrição do produto, a origem do processo de fabricação, né, o histórico da marca, as campanhas anteriores, a descrição da concorrência, quem são os concorrentes, os pontos fortes e pontos fracos, né, uma análise do mercado, então a dimensão, a tendência da evolução, a sazonalidade e os comportamentos dos consumidores de uma forma geral. Essas motivações do consumidor, como que ele compra, né? Qual é a decisão dele de compra, qual é o critério dele de seleção, se é preço, se é qualidade, se é o estilo do produto em si e tal. Aí a gente vai ter nas estratégias quais são os objetivos de marketing. Geralmente o objetivo de marketing está relacionado ao volume de vendas e à participação de mercado. Então, eu quero ganhar 10% desse mercado. Os objetivos de comunicação é o que você quer comunicar, né? E como você quer ser visto. As opções de estratégia, eu posso fazer uma estratégia de posicionamento, uma estratégia afetiva, uma estratégia racional. Então tem algumas mudanças aí, né? Que eu vou fazer uma estratégia para atingir só um mercado novo. E aí o mix de comunicação, que são as ferramentas que você pode utilizar numa campanha. Então, a gente tem aí as relações públicas, os patrocínios, o merchandising, marketing direto, marketing digital, as ações promocionais, as forças de vendas e tal. A gente tem hoje uma série de ferramentas para serem utilizadas dentro de uma campanha, né? Então, existe também a divisão de verba que vai ser feito para cada ferramenta, né? E a gente tem aí o público-alvo, que são as pessoas, o conjunto a quem se dirige a campanha. Então, eu vou definir qual vai ser a mensagem, qual vai ser a linguagem baseado no meu público. Se eu estou falando com o público infantil, a minha linguagem é uma. Se eu estou falando com o público adulto, a minha linguagem é diferente, né? Os objetivos, os efeitos que se espera dessa campanha e as eventuais limitações. As limitações geralmente estão ligadas ao dinheiro, ao orçamento e às limitações jurídicas. Às vezes você quer fazer uma brincadeira, mas isso pode rolar um processo. Então, por exemplo, a gente pega agora essa saída da Carol Conká do Big Brother Brasil. Então, como foi o maior número de rejeição no Brasil, eu quero fazer uma piada dentro do comercial, né, falando sobre isso, e aí eu tenho que ver se isso não vai ter uma ação jurídica contra a agência que fizer isso, né? Eu quero fazer uma piada do governo, do que está acontecendo, né, do Bolsonaro. Tem que ver se você vai poder fazer isso, quais são as limitações jurídicas, né? O que inclui dentro disso. O mais comum é quando se tem uma denúncia no CONAR, fazer a retirada do comercial na TV, por exemplo, né, ou em outros veículos. Aí depois rola o processo, né, e quem responde é quem fez o anúncio. Então a agência responde, mas a pessoa que definiu aquele anúncio é que fica responsável por aquilo, né? Aqui são alguns exemplos, eu peguei só campanhas institucionais, sociais, de ONGs e tal, para falar um pouco sobre, mostrar alguns exemplos de campanha. Então, por exemplo, a violência contra a mulher, né? Então aqui tem 2 exemplos,
a campanha de drogas. Aqui tem 2 exemplos também, feita pelo governo, né? Aqui campanha de preconceito, hanseníase, né? Que é a campanha mundial do combate à hanseníase. Campanha de racismo, racismo mata, racismo é crime, né? Aqui a campanha, primeira grande campanha no Brasil, né, foi Natal Sem Fome, a campanha do Betinho, né? Essa campanha foi uma campanha que durou muitos anos e foi a primeira grande ação social do Brasil, né? Das